Falando sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofreu uma queda na madrugada desta terça-feira, bateu a cabeça e precisou de atendimento médico da Polícia Federal. Vamos então voltar ao vivo lá para a capital federal, onde segue Paola Cuenca, que acompanhou a entrevista coletiva que foi concedida pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, falando sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela que estava acompanhada de um dos filhos também do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro. Paola, boa noite para você. Queria suas impressões a respeito dessa entrevista e informações sobre o quadro de saúde do ex-presidente. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, uma impressão que eu destaco é que antes de começar a falar, Michele Bolsonaro aparentava estar com os olhos marejados, ali um pouco vermelhos, uma impressão de que ela havia se emocionado, pelo menos ali momentos antes de conversar com a imprensa. Inclusive, antes de Michele Bolsonaro conversar com jornalistas, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, também havia conversado conosco e havia relatado que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou o dia sem se alimentar, nessa expectativa de poder ser encaminhado ao hospital para realizar todos os exames, mas que diante do cenário atual, justamente quando o ministro Alexandre de Moraes, já agora, próximo das 8 horas da noite, solicitou que a Procuradoria-Geral da República, ordenou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse a respeito de toda essa situação, então o entendimento de Michele Bolsonaro era de que era melhor trazer a janta de Jair Bolsonaro para que então ele pudesse se alimentar ao longo, depois de tanto período de jejum. Carlos Bolsonaro também manifestou essa preocupação com o estado de saúde do pai e que ele possa ter algum tipo de lesão mais grave e que com a noite, agora, o período noturno, que Jair Bolsonaro possa dormir e qualquer tipo de lesão, dano que ele possa ter por conta dessa queda sofrida dentro da sala de estado maior, possa ter uma piora ao longo da noite, justamente com esse estado de relaxamento do ex-presidente. A gente preparou uma reportagem mostrando toda a sequência de eventos que aconteceram ao longo desse dia, desde que Michele Bolsonaro divulgou para a imprensa, inclusive, que Jair Bolsonaro havia sofrido esse acidente. A queda foi divulgada por Michele Bolsonaro por volta das 11 da manhã. Segundo ela, durante a madrugada, Jair Bolsonaro teria tido uma crise enquanto dormia, caído e batido a cabeça em um móvel. O acidente aconteceu na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena. Michele escreveu: como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para minha visita. Estou com o médico, aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Em nota, a Polícia Federal informou que o ex-presidente recebeu atendimento médico após relatar à equipe de plantão que havia sofrido uma queda durante a madrugada e que o médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Acionado, o médico particular de Bolsonaro foi ao local e solicitou que o ex-presidente fosse encaminhado ao hospital para exames. A princípio, a Polícia Federal afirmou que faria o deslocamento, mas no início da tarde, a PF corrigiu a informação e disse que a ida ao hospital dependia de autorização do Supremo Tribunal Federal. Condenado a mais de 27 anos de prisão por ter liderado uma tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente só pode ser enviado ao hospital, sem autorização judicial, em situações de emergência, ou seja, de risco à vida. Cuidados básicos de saúde são garantidos por equipes médicas da própria Polícia Federal, que desde a prisão preventiva são mantidas de prontidão 24 horas por dia aqui na Superintendência. Ao analisar o pedido de deslocamento protocolado pela defesa, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que a Polícia Federal apresentasse o laudo médico do atendimento prestado a Bolsonaro e que a defesa do ex-presidente relacionasse quais exames entendia serem necessários para que fosse avaliada a possibilidade deles serem feitos dentro do sistema penitenciário. No despacho, o ministro, com base nas informações iniciais da PF, que recomendou observação, disse não haver nenhuma necessidade de remoção imediata de Bolsonaro para o hospital. O laudo médico particular anexado pelos advogados indica que o ex-presidente teve um corte no lado direito do rosto e que seria necessário investigar lesões cranianas e uma possível crise convulsiva por meio de 3 exames de imagem. A PF não tem autonomia para tirar uma pessoa que sofreu um acidente, que bateu com a cabeça no móvel. Estão matando mais uma pessoa inocente. Não tem autonomia.
Jair Bolsonaro retornou à prisão há 5 dias. Na última quinta, ele deixou o hospital particular em Brasília após realizar uma cirurgia para retirada de hérnia e 3 procedimentos para interrupção das crises de soluço.